De vez em quando surge um filme que não nos faz questionar como eles conseguiram fazer, mas por que escolheram fazer. Red Sonja é a personificação dessa pergunta. Após um dos mais longos e tortuosos ciclos de produção que eu já vi, a grande questão é: valeu a pena? Esse filme, que trocou de diretores, roteiristas e estrelas mais vezes do que se pode contar, conseguiu finalmente fazer justiça à icônica guerreira parceira do Conan o Bárbaro. E como uma produção com um orçamento tão limitado se sai no panteão de épicos de fantasia? A jornada para trazer Red Sonja de volta foi longa. Não que eu seja o maior fã da personagem, longe disso, mas cresci assistindo Conan o Destruidor nos anos 90. Era a figurinha carimbada da antiga Sessão da Tarde. A promessa de um novo filme sempre esteve no horizonte, desde a versão de Robert Rodrigues nos anos 2000, até inúmeras outras tentativas fracassadas. Finalmente, uma versão seguiu em frente, filmada na Bulgária em 2022, com um orçamento modesto de 17 milhões de dólares, para depois sumir por 3 anos. Um sinal infalível de sucesso, é claro. E agora que o filme finalmente apareceu, fui assistir. Eu estava otimista, mas com o pé atrás. A maneira mais simples de resumir a experiência é: se você não se importa com o fato de que este é um filme de 17 milhões tentando parecer um de 75 e você gosta desse gênero, dá para se divertir. Mas é preciso entender que, em muitos aspectos, esse é um verdadeiro filme B. Ele tenta ser maior do que o orçamento permite e você percebe as limitações enquanto assiste. Se conseguir perdoar isso, talvez haja alguma diversão pela frente. Imagina pegar um episódio meio bobo de Xena Princesa Guerreira, lá dos anos 90, e esticar a duração em 3 vezes, tirar a maior parte dos diálogos espirituosos e personagens divertidos e tratar tudo como se fosse um épico de fantasia sério, com coisas profundas a dizer sobre a condição humana. É basicamente isso que você tem com a Red Sonja. A história começa em uma típica vila medieval pacífica, sexualmente igualitária e racialmente diversa que apenas as agências de elenco modernas de Hollywood conseguem juntar. Sonja vive uma vida feliz com sua mãe, quando um bando de bandidos aparece e começa a matar todo mundo, incluindo um homem meio macaco gigante cuja existência nunca é explicada. A tela escurece e, de repente, avançamos uns 20 anos. Agora, Sonja vive feliz como uma eremita na floresta e, caramba, parece que ela tem acesso a ótimos salões de beleza, afinal, não dá pra encarar a Idade Média sem arrumar o cabelo. Sua vida pacífica é interrompida quando caçadores matam animais da floresta e ela decide vingar os bichinhos. Há cerca de 100 deles, incluindo soldados armados. Não tenho certeza do que ela esperava fazer, mas ela perde a luta para uma garota albina que deixou as sobrancelhas em casa e acaba sendo jogada nas arenas de gladiadores. Aí, o meio do filme vira basicamente gladiador com criaturas místicas. Tirando um lutador real, adoro como os outros gladiadores parecem nunca ter dado um soco na vida e vivem em harmonia nas acomodações mistas. Sonja acaba sendo a melhor gladiadora que já existiu, o que é interessante considerando que ela nunca treinou com espadas ou ganhou uma luta antes. O Imperador Maligno decide que ela deve lutar com um amigo até a morte, mas ela se recusa. Então, o amigo morre para que ela seja liberada. Depois, a Sonja tem que lutar contra um monstro controlado pelo Imperador, mas ela remove seu colar de controle e o monstro ataca o Imperador e todos escapam. O Imperador envia seu exército em armaduras de plástico atrás deles. Há uma grande batalha que estica o orçamento ao limite. Todos os soldados de plástico são mortos e Sonja também morre por um tempo, mas depois melhora. A garota sem sobrancelha se volta contra o Imperador, eles nocauteiam um ao outro, ele morre e todos vivem felizes para sempre. Será que eu devo falar sobre os efeitos abomináveis que em muitos momentos parece amador? Ou sobre os figurinos que parecem roubados de um restaurante com tema medieval? O diálogo horrendo? As motivações dos personagens que não fazem sentido? A motivação do vilão, por exemplo, me deixou genuinamente confuso. Ele procura a peça que falta de um livro antigo que já lhe permitiu construir tecnologia avançada e conquistar o mundo. A questão óbvia é: por que arriscar tudo por este livro se você já atingiu seus objetivos? Conquistar o mundo ainda mais? A única explicação é que ele quer terminar sua história. Como esse cara se tornou imperador? Tecnicamente, o filme tem um visual barato. Ele tem aquela aparência de ter sido filmado no digital, onde a imagem é nítida e as cores vibrantes, mas simplesmente não parece cinematográfico. A imagem é quase limpa demais, nítida demais, e não tem um contraste certo. Quando você combina essa cinematografia com efeitos baratos, o resultado parece mais um filme de fã bem feito.
que é frustrante, porque também há muitos cenários práticos ótimos. A vila, por exemplo, foi construída com gigantescas estruturas de madeira. Quando o filme usa efeitos práticos, na verdade fica muito bom. Mas ao tentar recriar os efeitos de Gladiador com pouco dinheiro, você percebe as limitações. O lado positivo é que a atriz principal, Matilda Lutz, realmente se arriscou como Sônia. Não imagino que ela ganhe nenhum Oscar, mas ela definitivamente entrou em forma para o papel. E o filme não tem medo de provar isso. Não me entendam mal, eu sou a favor de mulheres sensuais em trajes mínimos, mas isso torna difícil levar elas a sério como lutadoras, especialmente quando derrotam homens em armaduras completas. Eu poderia viver com tudo isso se Red Sonja fosse apenas uma brincadeira boba, mas o roteiro acha que está contando uma história séria e poderosa, e isso é muito fofo. Eles se esforçam para dar profundidade ao passado dos personagens, mas acabam criando muitas conexões convenientes, que deixam o mundo muito pequeno. No fim das contas, Red Sonja parece uma cápsula do tempo desenterrada lá de 2018, quando o clichê da chefona estava na moda. Hoje, o público está mais preparado. Esse é um daqueles filmes azarados que não consegue agradar absolutamente ninguém. Pelo que funcionou o suficiente para existir, mas considerando que ficou guardado por 3 anos, provavelmente deveria ter ficado enterrado. Se você gostou do que ouviu, curta, compartilhe e se inscreva. Se não gostou, obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.